Uma preocupação comum é o risco de ficar sem dinheiro. Afinal, acordamos todos os dias para ir trabalhar e garantir que há o suficiente na conta para vivermos a vida como desejamos no presente ou até para cultivar um melhor futuro. O que é facto é que existem inúmeras variáveis fora do nosso controlo que podem fazer descarrilar de um dia para o outro tudo aquilo pelo qual nos esforçamos. Ficar sem trabalho, sofrer um acidente, a lista é longa e cheia de imprevisibilidades. Para evitar que ao mínimo abano as nossas finanças se virem do avesso, pode-se construir uma almofada de segurança extra que dê uma margem de manobra caso algo indesejável aconteça. Esta almofada costuma ser apelidada de fundo de emergência e hoje vamos falar sobre como é que se constrói e gera um de forma eficaz. A vida está longe de ser uma linha reta e a verdade é que, embora se possa planear muita coisa, há uma data de episódios que podem acontecer e fazer com que os nossos planos se desenrolem de forma diferente da esperada. Exatamente por isso, parte de desenhar um bom plano também inclui considerar os piores cenários e planear o curso de ação caso aconteçam. No fundo, assumir que potenciais infortúnios podem existir e incluí-los logo na equação em vez de os excluir à partida. Este tipo de preparação pode ser aplicado a todas as dimensões da vida, incluindo a financeira. Uma das formas mais fáceis de o fazer é através da criação e correta utilização de um fundo de emergência a acontecer paralelamente à definição dos múltiplos outros eventuais objetivos financeiros de quanto se quer ganhar ao longo da carreira, quanto se quer investir por ano, que casa e carro se quer comprar e por aí em diante. Um fundo de emergência é, tal como o nome indica, uma determinada soma de dinheiro que tem como principal intuito fazer face a emergências. Serve como uma rede de segurança que nos protege a nós e à nossa família da componente monetária dos imprevistos da vida, evitando descarrilar tudo o resto com créditos pessoais, com taxas de juros altíssimas ou com vendas apressadas de bens que nem se queria vender para conseguir pagar algo que surja, por exemplo. O conceito em si não é uma grande ciência. O que pode suscitar algumas dúvidas é como é que se constitui este fundo, onde é que poderá fazer sentido colocar o dinheiro e de que modo é que a sua gestão deve ser feita. Antes de avançarmos, devo deixar claro que não devem interpretar nada do que é dito neste vídeo como uma recomendação de investimento. Não sou consultor financeiro. O primeiro passo da criação de um fundo de emergência é definir o seu montante. Apesar de existirem várias regras sobre o valor que se deve colocar de lado, desde ter o suficiente para cobrir X meses de despesas até um número específico por idade, eu pessoalmente não acredito que haja um montante universal aplicável a toda a gente, porque depende imenso. Depende da estabilidade laboral de cada pessoa, do número de dependentes, dos níveis individuais de conforto e tolerância em situações de adversidade, no final do dia, de quanto é que é suficiente para se sentir segurança. E esta decisão não tem de ser um bicho de 7 cabeças, basta identificar um patamar arbitrário que faça sentido no momento atual, tendo em consideração que, a qualquer momento, é possível ser ajustado tanto para cima como para baixo. Por exemplo, se eu trabalho numa multinacional sólida, com um bom salário e um contrato sem termo, ainda não tenho quaisquer responsabilidades porque vivo em casa dos pais e quase tudo o que ganho é para guardar, ter um fundo de emergência de 12 meses de despesas parece-me exagerado. Do outro lado da moeda, se eu for um trabalhador independente que não tem clientes todos os meses, mas quando tem até recebe montantes elevados, mas sem grande confiança na minha capacidade de continuar a gerar este capital, 2 anos de salários pode até parecer insuficiente. Depois disso, é arranjar o dinheiro. A forma mais fácil de o fazer é ir juntando um pouco todos os meses mediante o que sobra depois de pagas as despesas estritamente essenciais. Mais uma vez, cada caso é um caso e, independentemente de se conseguir juntar 20 euros ou 200 euros de cada vez, o mais importante é manter a consistência até que esteja completo. É durante este processo de acumulação que surge também a questão: onde é que se deve guardar o fundo de emergência? Há várias opções. Podemos mantê-lo escondido numa estante em casa ou num escritório, deixá-lo numa conta à ordem, constituir uma conta poupança, fazer um depósito a prazo. É certo que muitas das opções passam pelo investimento e que ao fazê-lo se deve ter a consciência de que o capital está em risco na medida em que o valor dos ativos pode subir ou descer e é possível obter de volta menos do que o inicialmente aplicado. Com o intuito de se identificar a forma pessoalmente mais adequada, é preciso perceber em que condições é que este dinheiro deve ser mantido, tendo em conta o seu propósito. Na minha opinião, há 2 pontos em particular a considerar. Primeiramente, é imperativo que o fundo esteja líquido, que seja de fácil movimentação, para que possamos ter a quantia eventualmente necessária nas mãos rapidamente. Lá está, serve para fazer face a emergências que não costumam vir com aviso prévio. Em segundo lugar, sendo o fundo de emergência algo a manter parado no longo prazo se não for utilizado,
é importante considerar aplicá-lo em algum tipo de instrumento financeiro cujo rendimento permita, no mínimo, combater a evolução da inflação para que não se perda poder de compra. Novamente deixo a nota de que ao investir o capital está em risco, sendo por isso mesmo muito importante fazer uma pesquisa própria antes de aplicar capital em qualquer produto financeiro ou utilizar um serviço para esse efeito. Portanto, analisando cada uma das opções, mantê-lo debaixo do colchão ou numa conta à ordem, cumpre com a condição de liquidez e fácil acessibilidade, mas nenhuma ajuda a fazer face à erosão do dinheiro. Numa conta poupança tradicional, pode ou não cumprir com a primeira condição, dependendo das características de mobilização do capital estabelecidas, mas não costuma satisfazer a segunda, dadas as cronicamente baixíssimas taxas de juros praticadas, que até podem não ser pagas caso o capital seja mobilizado antecipadamente. Para além disso, muitas das contas poupança exigem um montante mínimo de constituição que impede a acumulação gradual que acabámos de ver. Uma alternativa a considerar por cumprir com as duas condições, a que eu uso a título pessoal por ser a que mais faz sentido para o meu caso em particular, é a opção de ganhar juros sobre o dinheiro não investido, juntamente com a possibilidade paralela de investir em instrumentos financeiros disponibilizada por corretoras como a Trading 212, o patrocinador deste vídeo. A Trading 212 remunera os fundos em euros, à data da escrita do vídeo, a 4% ao ano sobre o dinheiro não investido, sendo que os juros se aplicam à conta de investimento. Uma das razões pelas quais o conseguem fazer é porque assim que se ativa a funcionalidade na aplicação, o dinheiro não investido na conta é aplicado em fundos qualificados do mercado monetário, ou QMMFs. Este tipo de fundos detém principalmente ativos financeiros de curto prazo e de baixo risco, com o objetivo de manter um valor estável, sendo que foram concebidos para serem locais seguros para guardar o dinheiro, ao mesmo tempo que rendem alguns juros e são frequentemente utilizados para a componente de dinheiro das contas de reforma ou de investimento. Designam-se qualificados porque cumprem determinados regulamentos que lhes permitem ser considerados equivalentes de caixa. E por isso são utilizados por fundos de pensões, fundos de seguros, bancos e outras instituições financeiras para deter grandes quantias de dinheiro. É claro que o desempenho passado destes ativos não é de todo uma garantia dos seus resultados futuros e que, apesar de serem frequentemente encarados como relativamente líquidos e estáveis, não são o mesmo que ter dinheiro numa conta bancária, porque o seu valor pode flutuar ligeiramente e o risco de perda pode existir, embora baixo. A vantagem da conta Invest da Trading 212 é poder investir, ganhar juros sobre o dinheiro não investido e levantar o montante que se quiser, sempre que se quiser, sem perder os benefícios. A única coisa que acontece é uma atualização do montante total sobre o qual os juros são acumulados. Para levantar dinheiro basta abrir a aplicação, clicar no botão com 3 traços no canto inferior direito, gerir fundos, escolher levantar, inserir a password, depois o montante e a conta para a qual se quer transferir e, por fim, confirmar levantamento. No máximo, em 3 dias úteis estarão os fundos disponíveis na conta selecionada. Um período que tenderá a diminuir ainda este verão porque a Trading 212 vai introduzir um novo cartão de débito através do qual se conseguirão fazer levantamentos até 400 € por mês diretamente da conta sem qualquer encargo associado, estando naturalmente sujeitos, como todas estas funcionalidades a serem mencionadas, aos termos e comissões disponíveis no website da Trading 212. Para começarem já hoje a implementar aquilo de que acabámos de falar, sendo essa a vossa vontade, podem criar uma conta Invest na Trading 212 e, fazendo-o através do primeiro link da descrição, ainda recebem gratuitamente a fração de uma ação com um valor até 100 € a que se aplicam os termos da campanha. Com o fundo criado e preenchido, a única coisa que falta é assegurar que a sua gestão e utilização é eficiente e ponderada, que passa também por saber identificar o que é realmente uma situação urgente. Depois de algum tempo a refletir para a minha situação pessoal, concluí que há 2 principais razões que podem levar à utilização do fundo de emergência. Uma é perder a minha fonte de rendimento principal, ou seja, ficar sem o dinheiro que me sustenta no dia-a-dia. A outra é ter uma despesa inesperada, emergente e de alto valor. A primeira pode acontecer por uma panóplia de motivos. Ser despedido, ter um acidente ou algo que me incapacite de trabalhar, surgir uma situação familiar que exija uma presença constante e me leva a abandonar o emprego, coisas que podem acontecer a qualquer pessoa de um momento para o outro. Aqui o fundo de emergência serve como uma rede de segurança, oferecendo uma margem para pensar, resolver o problema ou arranjar uma solução que permita encontrar uma outra qualquer forma de rendimento sustentável. Claro que quanto mais reduzirmos os gastos durante esse período, mais dará para esticar o fundo de emergência. Quanto à segunda, o aparecimento de uma despesa inesperada, emergente e de alto valor. Descrevo-a desta forma porque acredito que é muito fácil mascarar
declarar um desejo forte por emergência que não o é na realidade. Por essa razão, na minha opinião, um encargo que justifica a utilização do fundo de emergência tem de cumprir cumulativamente com 3 requisitos. Ser inesperado, ou seja, fora do normal, que não faz parte dos custos correntes e que não consta do budget mensal. Ser emergente, o que significa que a sua natureza exige que seja paga rapidamente, não sendo possível ficar para o mês seguinte, para o qual ainda se pode alterar o orçamento. E de valor alto, não podendo ser coberto com o dinheiro útil do mês corrente, porque simplesmente supera o valor disponível no momento. Por fim, na eventualidade de se ter de recorrer a esta reserva, no seguimento da sua utilização e da resolução do problema, independentemente da situação, o foco volta a ser a sua construção, poupando o que se consegue todos os meses até que esteja completa. Paralelamente ao planeamento dos potenciais imprevistos através da gestão do fundo de emergência ao longo da vida, também é crucial planear aquilo que é certo e inevitável, como a reforma. Falo sobre como gerir o salário em 5 passos para não a deixar de lado e evitar depender de filhos ou do Estado na velhice, neste vídeo a aparecer agora no ecrã, que recomendo verem de seguida. Se o de hoje vos foi útil, subscrevam o canal para não perderem os próximos. Por hoje é tudo. Um abraço e até à próxima semana.